Nós estamos estudando o Evangelho escrito por Marcos. Começamos a semana passada, nós fizemos a introdução da carta. E o que nós falamos a semana passada? Nós vimos que o primeiro versículo diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A preposição que a gente estudou foi as boas novas do homem-Deus vindo dos céus para salvar gente como você e eu. Então Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador. E o que nós tratamos a semana passada? Primeiro, nós tratamos o que não é o Evangelho. E a gente viu, o Evangelho não é uma fórmula mágica de se alcançar a felicidade terrena. O Evangelho não é uma fórmula mágica de se alcançar, de obter cura física. Nós vimos também que o Evangelho não é uma fórmula mágica de se obter riquezas terrenas. E vimos que o Evangelho não é aquilo que devemos fazer para alcançar a salvação. Muitas vezes a gente acredita que na Bíblia nós vamos encontrar aquilo que nós precisamos fazer para alcançar a salvação. Mas, pelo contrário, na Bíblia nós encontramos aquilo que Deus fez para nos salvar. Não é nós que nos salvamos, é Deus que veio para nos salvar. Então a gente viu o que é o Evangelho. A gente estudou que o Evangelho é a expressão do amor de Deus ao homem pecador, entregando o seu próprio Filho Jesus Cristo, que morreu pelos pecados daqueles que pela fé seriam justificados gratuitamente por sua graça, mediante o sangue de Jesus. E a gente estudou esses textos que estão aí abaixo, e a gente entendeu que o Evangelho diz respeito ao que Deus fez por nossa salvação, e não ao que precisamos fazer para sermos salvos. E o texto-chave era esse: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Hoje nós vamos avançar, nós vamos ler o capítulo 1, do verso 2 até o 11. Vamos nos pôr de pé para ler esse texto? Marcos 1, de 2 a 11. Todos acharam? Depois você mantém a sua Bíblia aberta nesse texto. Diz assim: conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para eles. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinham toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pele de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Oremos. Pai, nós já louvamos o teu santo nome, já oramos, já agradecemos ao Senhor as bênçãos, e agora o nosso coração está pronto para ser desafiado pela tua palavra. Por isso, Pai, eu peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor abra os olhos do nosso coração para compreendermos quem é Jesus, segundo a tua palavra. E é em nome de Jesus que eu oro agradecido, Pai. Amém. Hoje nós vamos estudar a veracidade da vida e ministério de Jesus. Lembra que a semana passada nós estudamos sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Agora, Marcos, ele está tentando explicar para o povo romano que aquele Jesus que viveu entre eles, que cresceu ali, que teve todo o seu ministério e todas as coisas que Jesus fez, comprovam que ele era o Filho de Deus, o Salvador, o Messias esperado há tanto tempo. E agora, hoje nós vamos ver que ele vai chamar algumas testemunhas para comprovar a tese dele, que aquele Jesus que ele está pregando é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. E a gente vai pensar nessa seguinte proposição: a legitimidade da vida e ministério de Jesus são atestados por testemunhas inquestionáveis. Então, nós vamos estudar algumas testemunhas que aprovam, que falam a respeito de Jesus e que vão mostrar que Jesus que nós cremos é o Filho de Deus. E a pergunta que fica na nossa mente, e ficou acho que na mente dos romanos, e que Marcos quis responder foi essa: quais as razões pelas quais devo crer em Jesus Cristo como meu Salvador? Por que eu devo crer que esse Jesus que é pregado é o meu Salvador? Porque eu devo crer que Jesus de Nazaré, o filho de Maria e José, o carpinteiro, por que eu devo crer que ele é o meu Salvador? Então Marcos começa agora a defender que Jesus é o Filho de Deus e é o nosso Salvador. Primeiro ponto que a gente pode entender nesse texto é que a veracidade da vida e do ministério de Jesus é atestada, é anunciada e validada pelo cumprimento das Escrituras. Quando a gente começa a ler o Antigo Testamento, a gente vai perceber que a vinda de Cristo não foi um acidente, mas foi um apontamento. Jesus já havia sido prometido desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. No comecinho da Bíblia, nós já tínhamos a promessa de que um dia viria o Salvador. Viria aquele que redimiria o povo dos seus pecados. John Charles Riley diz que o Evangelho de Cristo é o cumprimento das Escrituras. Para que você possa conhecer bem quem é Jesus, você tem que entender também um pouquinho do Antigo Testamento. Porque o próprio Senhor Jesus diz assim, em João 5,39, vocês examinam as Escrituras porque vocês entendem que lá vocês podem ter a vida eterna. E ele diz, são elas que testificam de mim. O próprio Senhor Jesus afirma que o Antigo Testamento testifica a respeito dele. E nós estamos vendo que o Antigo Testamento anuncia a sua chegada, fala do seu nascimento, fala da sua vida, fala da sua morte, fala da sua ressurreição e fala também da segunda vinda de Cristo. Se você analisar com carinho todo o Antigo Testamento, você vai ver que ele aponta para o Jesus que viria. O Novo Testamento aponta para o Jesus que já veio. E o Evangelho conta a vida e o ministério de Jesus durante os 3 anos em que ele esteve aqui conosco. Marcos cita Malaquias 3:1 e Isaías 40:3, embora Marcos fale apenas de Isaías, que era o mais conhecido, o mais famoso. Essa parte, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o seu caminho, está escrito em Malaquias 3:1. E aí então ele completa, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Ele já estava falando, a profecia do Antigo Testamento dizia que antes da chegada de Jesus, o Messias, viria um outro homem, um profeta, que estaria abrindo o caminho, estaria preparando o caminho para que Jesus chegasse. E quem é esse homem? Nós estamos vendo que a vida e ministério de Jesus foi anunciada e foi validada pelo cumprimento das Escrituras, tanto enviando João, quanto falando a respeito de que esse Messias já viria precedido por João. Então, as Escrituras do Antigo Testamento falam a respeito de Jesus, e Marcos usa as Escrituras para provar aos romanos que Jesus é aquele que havia sido prometido. E aí ele continua. A segunda testemunha que ele chama é João Batista. A veracidade da vida e ministério de Jesus Cristo é testificada pelo profeta
João Batista. Se você olhar a partir do verso 4, diz assim, ele usou as escrituras do Antigo Testamento para dizer que viria o precursor, e agora ele fala, assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Interessante que depois de 400 anos de silêncio profético, a mensagem de João acordou a nação de sua sonolência espiritual e trouxe uma poderosa movimentação das multidões em toda a Palestina. Toda a Palestina ia até João, ali no Rio Jordão, para ouvir a sua mensagem. A nação já estava cansada dos grupos religiosos sem vida que existiam em Israel. Quais são as 3 grandes facções do judaísmo que tinha na época de Jesus? Eram os fariseus, saduceus e os essênios. Eram as 3 grandes facções do judaísmo, só que esse povo estava vivendo apenas estava vivendo apenas uma religiosidade de fachada. Eles não serviam a Deus, mas serviam a si mesmo. Era uma religião de pompa, era uma religião onde os líderes se gabavam e também tiravam do povo tudo aquilo que podiam para enriquecer a si mesmo. O próprio Senhor Jesus estava com nojo de toda aquela religiosidade, a ponto de que a gente vai ver no Evangelho mais tarde, que quando ele entrou no templo e viu os cambistas, viu aquelas pombas, os animais sendo vendidos, ele derrubou as mesas, ele chutou as cadeiras e disse, a casa do meu pai é uma casa de oração, e vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Mas aqui a gente está vendo que João Batista, ele apareceu de uma forma diferente. Ele mostrou esperança para um povo que andava em trevas. Warren Wiersbe, ele diz que nos tempos antigos, antes de um rei visitar qualquer parte do seu reino, um mensageiro era enviado para preparar o caminho. Isso incluía a reparação de estradas e a preparação do povo. Se você for estudar a história secular, a história antiga, então um rei tinha o imperador e ele queria conhecer o seu império. E quando ele falava, eu estou pensando em tal lugar, a sua comitiva era preparada e essa comitiva ia adiante, fazendo o quê? Preparando as estradas, tirando o lixo, arrumando os buracos, para que quando o rei fosse, ele não tivesse problema algum. Mas também, esse mensageiro que ia adiante, ele chegava nas cidades que pertenciam ao império, para falar, em determinada época, o rei vai chegar aqui, o imperador vai fazer uma visita para nos conhecer, para ver como é que estão as coisas. Para quê? Para que quando ele chegasse lá, o povo não fosse pego de surpresa. O povo estivesse preparado para receber o grande rei que viria. Não foi diferente com João Batista, foi exatamente isso que ele veio fazer. Mas nós devemos entender que ele não veio preparar estradas, ele não veio preparar uma comitiva. Ele veio preparar o quê? O coração do povo para poder receber o Messias tão esperado. João Batista, ele veio, assim diz Adolf Paul, que João Batista era o mestre de obras da construção de estradas espirituais. Imagine que de Malaquias, que foi a última profecia do Antigo Testamento, até o aparecimento de João Batista, foram 400 anos em que Deus não falou com o homem. Deus ele estava tão triste, Deus estava tão decepcionado com o ser humano, que ele ficou durante 400 anos sem transmitir a sua palavra ao homem. Depois de 400 anos, então, ele quebra o silêncio na voz de João Batista. E ele apareceu, então, preparando os corações para que Jesus pudesse ser, então, recebido. A sua tarefa era preparar o coração das pessoas para receber o Messias, diz William Hendrickson. Qual era a mensagem de João Batista? Era uma mensagem contundente, era uma mensagem que realmente chamava atenção para que o povo se arrependesse, para que o povo estivesse com o coração aberto para receber aquele que havia sido prometido lá em Gênesis. E ele falava, arrependei-vos.
E eu creio que é uma mensagem urgente para a nossa nação. Arrependam-se e voltem para o Senhor. E o que é arrependimento? Muitas vezes a gente não sabe o que é o arrependimento. A gente acha que aquele chorinho que a pessoa dá porque foi pega fazendo alguma coisa errada, que aquilo é o arrependimento. Na verdade, aquele choro que a gente tem quando alguém pega a gente fazendo algo errado é o remorso. Porque o arrependimento é o quê? É uma mudança de mente. Ou seja, de um propósito que se tinha ou de algo que se fez. Então, eu pensava que algo que eu estava pronto a fazer ou algo que eu fiz, à primeira vista, era a coisa mais importante e a melhor coisa que eu tinha para fazer. Mas quando eu me arrependo, eu percebo que aquilo não era a melhor coisa que eu tinha a fazer. Por exemplo, eu posso pensar que uma boa ideia seria roubar aquele celular da Marina que eu estou vendo ali, que ela esqueceu ali em cima. Então eu pego o celular, tudo bem, eu achei a melhor ideia, agora eu tenho um celular novo, melhor que o meu, de primeira geração. Quando vem o remorso, o que eu faço? A Marina, alguém viu que eu peguei e contou para a Marina. Agora eu sei que a Marina sabe. Então o que acontece comigo? Eu fico com medo do que o Peter vai fazer comigo, porque o Peter é poderoso, né? Então eu fico com medo do que o Peter vai fazer. Então isso é o quê? Isso é o remorso, eu fui pego. Então eu estou com medo das consequências. Mas o arrependimento é o quê? Ninguém precisa me pegar. Eu peguei, aí eu senti um pesar no coração. Por quê? Porque Deus tocou meu coração e eu entendi que eu entristeci Deus. Não é isso que Ele espera da minha vida. Então eu chego para a Marina, devolvo o celular dela e falo, Marina, me perdoa porque eu não vou falar, sabe, hoje a gente inventa nomes científicos para as doenças. Eu sou cleptomaníaco, entendeu? Então, eu não podia fazer outra coisa a não ser roubar o seu celular porque eu sou doente. Isso eu estou fazendo o quê? Justificando, eu estou dando uma desculpa. Mas o arrependimento não justifica. O arrependimento, ele não nega, ele não negocia. O arrependimento faz o quê? Me perdoa porque eu roubei o seu celular. O arrependimento, como a gente vê ali, é um pesar, uma tristeza por ter ofendido primeiramente quem? A Deus. Enquanto que o remorso é apenas um pesar por ter sido descoberto. Uma pessoa arrependida afasta-se do propósito ou da atitude e ação que tinha, por reconhecer que entristeceu a Deus. Só aqueles que choram pelos seus pecados, as lágrimas do arrependimento, podem alegrar-se com a dádiva da vida eterna. E essa era a mensagem de João Batista. Arrependam-se. Ele estava falando para um povo que estava vivendo uma religiosidade, uma farsa, estavam enganando a si mesmo, e João apareceu. Arrependam-se. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrepender também é dar as costas ao pecado e também voltar a face para Deus. O arrependimento implica mudança de comportamento. É voltar-se do pecado para Deus. E o que ele falava também, outra coisa que ele anunciava, confessem os seus pecados. E a pergunta é, quando foi a última vez que você confessou o seu pecado? E eu não estou dizendo para uma outra pessoa, ou para o pastor, ou para um padre, ou para alguém. O seu pecado deve ser confessado para quem? Para Deus. Primeiramente, quem foi ofendido quando a gente peca é Deus. Davi diz lá, quando ele cometeu adultério, no Salmo 51, quando ele está pedindo perdão a Deus, arrependido, ele diz, contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Então, quando eu e você nos arrependemos, a primeira coisa que nós temos que fazer, Marina, me perdoa porque eu roubei o seu celular. É confessar o pecado. E aqui diz assim, confessar é reconhecer abertamente um pecado. Concordando com Deus que aquilo que fez é nocivo para o relacionamento com quem? Principalmente com Deus. Ninguém pode ter visto.
Eu peguei, estou lá curtindo o celular da Marina, ninguém viu. Mas quem viu? Deus viu. E quem se entristeceu? Deus se entristeceu. Então, ainda que ninguém tenha percebido, tem alguém que está triste comigo, que é Deus. E aí, confessar não é justificar, mas você sabe, né, Marina? Você sabe que eu tenho esse problema, né? Se você não tivesse deixado ele aí dando sopa, eu não teria pegado. Foi você, na verdade, a culpada foi você. Porque a ocasião faz, como é que é o ditado? A ocasião faz o ladrão. A culpada foi você. Eu vou processar você porque você deixou aí dando sopa e me... Entendeu? Você me induziu a fazer isso. O Anderson vai me ajudar, não vai, Anderson? Então, não é justificar, não é transferir a culpa, né? A culpa foi da Marina, não é relativizar. Mas todo mundo faz, né? A gente vive num país onde os nossos governantes fazem isso. O que tem? Eu só roubei um celular que custa R$1.000. Os nossos governantes roubam milhões e milhões. O que tem roubar um celularzinho? Não tem problema algum. Então, não é relativizar e muito menos amenizar, mostrando que não é tão grave assim. O que eu fiz não é, entendeu? É só um celularzinho, não tem problema algum. Então, a gente tem que entender que confessar é reconhecer. Confessar é homologar diante de Deus a culpa pelo pecado cometido, é assinar um atestado de culpa. E a questão é assim, nós vivemos numa geração de coração endurecido. Uma geração que não quer chegar diante de Deus e dobrar os joelhos e ajoelhar e falar, Deus, me perdoa porque eu tenho feito isso, e dar nome aos bois, sabe? A gente peca por como é que fala? Por varejo, atacado, né? E confessa no varejo. Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Ao contrário, né? Peca no varejo e quer confessar no atacado. Por quê? Porque eu peco um pecado de cada vez. Mas quando eu chego diante de Deus, eu falo o quê? Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Porque eu não tenho coragem de encarar Deus. Na verdade, não é coragem. O meu orgulho não permite que eu chegue diante de Deus e confesse que aquilo que eu estou fazendo é errado. Então, eu tento dar uma amenizada. Mas confessar é chegar diante de Deus e falar, Deus, cadê o atestado aí? Eu assino, eu sou culpado de ter feito todas essas coisas. Isso é confessar. E sabe qual que é o melhor de se confessar? E não justificar, não transferir e não negar? Sabe qual que é o melhor de tudo? É o quê? João Batista falava assim, confesse os seus pecados para quê? Para a remissão dos pecados. Você só sai justificado diante de Deus quando faz o quê? Confessa os seus pecados. Qualquer outra atitude com o seu pecado, você vai carregar o fardo nas suas costas por anos e anos e anos. Você só será liberto dele quando chegar diante de Deus e confessar. Falar para Deus aquilo que você fez. E o resultado seria o quê? A remissão. Olha que lindo. Remissão é livramento da escravidão ou prisão. Remissão ou perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Remissão da penalidade. Miqueias diz assim, que quando Deus pega os nossos pecados, ele faz o quê? Ele lança lá nas profundezas do mar e nunca mais se lembra dele. E a remissão faz isso, com que Deus não traga mais à mente aquilo que eu e você fizemos de errado. Então, se você tem feito coisas erradas, se você comete pecados, a única forma de você se ver livre dele não é negando. Não é falando, não tem nada a ver comigo isso. É confessando. É chegando diante de Deus e concordar com ele. Deus, isso que eu fiz foi errado. Isso que eu fiz é pecado. A pessoa que confessa e abandona seus pecados é libertada da culpa e principalmente do quê? Da condenação eterna. A mensagem de João Batista era totalmente diferente da mensagem que era pregada pelo povo da época.
E eu creio que também é totalmente diferente da mensagem que está sendo pregada em nossos dias. Uma mensagem que chama o povo ao arrependimento. Uma mensagem que chama o povo à confissão de pecados. Hoje a gente tem visto que a gente tem enchido muito a bola do homem, colocando o homem nas alturas e principalmente colocado Deus como réu. É Deus que deve a nós, não somos nós que devemos a Deus. Infelizmente, é essa a mensagem que tem sido pregada hoje. Mas quando a gente olha aqui para o texto, a gente vê João Batista anunciando uma mensagem diferente. Agora, João impactou tanto a sua geração, por quê? Por que ele teve uma mensagem tão poderosa a ponto de dizer assim que... o verso 5 diz assim: a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no Rio de Jordão. Por que João causou tanto impacto? Se você olhar, primeiramente o seu palco era inapropriado. Hoje em dia, imagina quem quer ir pregar no meio do mato. Será que alguém vai querer ir pregar lá no meio do mato? Ou lá no sertão da Bahia? Poucos querem ir para lá. Mas João fazia exatamente isso. Ele ia para um lugar que não chamava a atenção de ninguém. Outra coisa que as suas vestes eram inadequadas. Pelos de camelo. Enquanto a religiosidade, os sacerdotes da época, os fariseus e se vestiam com pompa, com aqueles chapéus, com toda aquela parafernália, João se vestia de pelos de camelo e tinha um cinto de couro na cintura. Imagina você. Imagina, hoje em dia, um mendigo, maltrapilho, pregando o evangelho da salvação em Jesus. Quem daria atenção a ele? Quem daria? Mas foi isso. Hoje a gente vive a era das megas igrejas, com pastores vestindo terno de linho italiano e tantas outras coisas. E aí surgir um mendigo pregando ali na Praça da Sé arrependimento dos pecados. Você iria escutar esse mendigo ou iria numa igreja toda cheia de pompa, de ar-condicionado? Para qual lugar você iria? Para qual lugar hoje as pessoas têm afluído? João Batista era totalmente averso à realidade da situação. A sua comida, enquanto Paulo acusou o povo do quê ali em 1 Coríntios 11, na hora da ceia? De glutonaria e de bebedice. João, ao invés de estar nos banquetes, ele comia gafanhoto e mel silvestre. Por que será que João impactou tanto aquela geração? Porque a sua postura era diferente dos demais líderes religiosos. Ele era o quê? Humilde, e ele não engrandecia a si mesmo. A quem ele engrandecia? A Jesus. O próprio texto diz, depois de mim vem alguém que é maior do que eu, e eu não sou nem digno de desamarrar a sandália dele. Então João, além de se colocar humilde, ele engrandecia a Jesus. E a sua mensagem era verdadeira e confrontadora. Arrependei-vos, confesse os seus pecados e credes no Evangelho. Por isso que João impactava tanto as pessoas. Primeiro, quem que ele chamou, quem que Marcos chamou como testemunha para provar que Jesus era o Filho de Deus, o nosso Salvador? Qual foi a primeira testemunha? As Escrituras. E depois, quem que ele chamou? João Batista. E em terceiro, o próprio Espírito Santo. A gente lê nos versos 9 que diz assim: naquela ocasião veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo, o quê? Como pomba sobre ele. A gente falava sobre isso hoje na escola bíblica, né? Por que será que o Espírito desceu
como pomba. Talvez assim, eu não tenho uma explicação lógica, mas a gente vê que Jesus fala lá na frente, nos evangelhos, ele diz assim, sede simples como a pomba. E ele também, a pomba é um animal manso. Não causa mal, não avança, não ataca a ninguém. Talvez seja por essas razões. Mas Deus escolheu a pomba de forma que o Espírito Santo, quando Jesus foi batizado, desceu com forma corpórea e pairou sobre o Senhor Jesus. E aqui a gente tem a seguinte questão. Se o batismo de João era um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, por que Jesus se batizou, já que era sem pecados? Ele não chamava o povo ao arrependimento, e que quem se arrependia confessava os seus pecados e eram batizados. Jesus tinha pecado? Jesus, a Bíblia afirma que ele morreu sem conhecer o pecado. Ele não teve um pecado sequer. Ele foi obediente a Deus em todas as coisas. Então, a gente tem que entender que primeiro foi para cumprir toda a justiça. Tudo aquilo que Jesus pede para que eu e você façamos, ele fez antes, provando que é possível fazer tudo aquilo que Deus tem pedido de nós. Por isso que ele foi batizado. Essa é a primeira razão. Mas a segunda razão, eu creio que é também muitíssimo importante. Para ser revelado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você ler o Evangelho de João um pouquinho ali no capítulo 1, vai estar assim. Vamos ler juntos? Vocês conseguem ler aí? Mas eu vou ler para vocês. Quem conseguir, por favor, me acompanhe. João falando a respeito de como ele conheceu o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, por que Jesus tinha que ser batizado? Porque ele tinha que ser revelado ao mundo. E como ele foi revelado ao mundo? Deus enviou João como seu precursor, enviou João para preparar o caminho, para preparar os corações, e Deus havia dito para João Batista, João, quando chegar alguém, e você batizar esse alguém, e sobre esse alguém o Espírito Santo descer como forma corpórea de uma pomba, e parar, e permanecer sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito. Então, como é que era a forma que os homens saberiam que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? No seu batismo, o Espírito Santo desceria sobre ele. Mas tem algumas coisas aqui que chamam a atenção. Ele diz assim, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Aí que é interessante. João está falando da eternidade de Jesus. Por quê? O que João Batista era de Jesus? Primo. E quem nasceu primeiro? João nasceu primeiro. Mas ele afirma que o Messias, o Cordeiro de Deus, era antes dele. Então, no nascimento de mulher, sim, João veio antes. Mas João reconhecia que ele não era um simples homem. Ele já existia eternamente, antes mesmo de João Batista existir. Então, isso a gente tem que deixar claro. Outra coisa, João conhecia Jesus? Conhecia ou não? Seu primo?
Conhecia. Mas como que ele disse? Para que eu o conhecesse. Eu não o conhecia, mas para que eu o conhecesse. Ele sabia quem era o primo dele, mas ele ainda não sabia que o primo dele era o Messias. Então, na hora que o Espírito desceu, ele entendeu que Jesus sim era o Messias chamado. Ele não conhecia o Messias, ele conhecia o primo dele. Mas, por coincidência, o primo dele era o Messias esperado. Então, quando ele diz que não conhecia, não, como não, era o primo dele. A gente sabe que Maria foi visitar lá Isabel, né, quando ela estava grávida. E quando a Maria chegou também grávida, aqui, o João se sacudiu dentro da barriga de Isabel. Então, provavelmente eles se conheciam, eles devem ter crescido juntos, mas ele foi conhecido como o Messias a partir do seu batismo. E a gente tem que entender que o batismo de Jesus tem alguns significados. Primeiro significado foi a decisão. Quantos anos Jesus tinha quando ele foi batizado? 30 anos. Quando um homem judeu é considerado maior e pode deixar sua casa e constituir a sua família e seguir a sua vida, e já cumpriu as suas responsabilidades com a sua família? A partir de 30 anos. Então, Jesus, com 30 anos, ele já podia sair de casa para constituir uma família ou para fazer qualquer outra coisa, e ele já não tinha mais responsabilidade em auxiliar o seu pai, a sua mãe, a sua família. Então, com 30 anos, a partir do batismo, Jesus assumiu: a partir de hoje, eu inicio o meu ministério. E ele ia sair de casa. Então, foi a hora da decisão. Foi também a hora da identificação. O que é o batismo? Aí que a gente tem que entender. O batismo salva? Se alguém morrer sem ser batizado, pode ser salvo crendo em Jesus? Sim. O ladrão na cruz foi batizado? Não, ele não foi batizado. Ele foi salvo? Ele foi salvo. Por quê? Porque ele creu em Jesus. Um dos ladrões, né? O outro não creu e eu creio que foi condenado. Mas um creu e foi salvo mesmo sem ser batizado. Então, o que é o batismo? O batismo é uma representação pública, é uma confissão pública de fé de algo que já aconteceu dentro de você. Não é algo que vai te levar à salvação, mas quando você é batizado, você já está dizendo: eu me identifico com Cristo. Eu recebi Ele como meu Senhor e Salvador publicamente. É um símbolo. É um símbolo. O que significa, segundo Romanos capítulo 6, o batismo? Segundo Romanos capítulo 6, diz assim, que quando você desce na água, onde que João batizava? No Rio Jordão. Então, quando as pessoas desciam na água, o que representavam isso? Que elas morreram para o velho mundo. Mas quando elas surgiram da água, representava o quê? Que elas ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. É isso que representa. Então, o batismo era uma identificação com Cristo. Outra coisa que o batismo representou, a capacitação. Quem é que nos capacita a fazer a vontade de Deus? Mesmo sendo Deus, Jesus recebeu a capacitação para o seu ministério terreno. O que significa a palavra Cristo? A gente falou semana passada, né? Cristo significa o quê? Ungido. Cristo é grego, né? Ungido é português. E Messias é hebraico. Então, Messias, Cristo e ungido é a mesma coisa. O nome de Jesus não é Jesus Cristo. Cristo é o sacerdócio que ele recebeu. Ele era o Messias. Então, quando o Espírito desceu sobre ele, ele foi ungido para quê? Para realizar o seu ministério terreno. Então, é muito importante a gente entender isso, que Cristo não é o sobrenome, mas sim a função que ele exercia como o Messias esperado. E também, ali no batismo, foi um momento do quê? De aprovação. Foi onde ele foi aprovado por quem? Pelo próprio Pai.
que é o próximo ponto. O próximo ponto diz o quê? A quarta testemunha que Marcos chama para testificar que aquele Jesus que ele está pregando é o Filho de Deus. Primeiro ele chamou as Escrituras para mostrar, Jesus, ele é o Messias prometido. Ele tinha sido prometido no Antigo Testamento e agora é o cumprimento. Depois ele chamou João Batista, porque é inquestionável. Todos conheciam João Batista. O ministério de João Batista foi inacreditável. Embora tenha sido inusitado, mas foi de um alcance inacreditável. Toda a região da Palestina, toda a Judéia ia até João, ali no Rio Jordão, confessavam seus pecados e eram batizados por ele. Foi inacreditável. E ele chama o Espírito Santo. Não foi algo assim escondidinho lá no meio do mato. Tinha uma multidão e que viu Jesus ser batizado, e João testifica. Aquele profeta que era crido por todos testifica que viu o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus. Foi a hora da capacitação. E por último, ele chama o próprio Deus Pai. Como é que Deus diz aí no verso 11? Então veio dos céus uma voz. De quem que era essa voz? A voz dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, o batismo de Jesus também foi um momento de aprovação, em que Deus se alegrou da vida e do ministério do Senhor Jesus. Então, a vida e o ministério de Jesus foi aprovada, né? A veracidade foi aprovada pelo Pai. O Pai falou, sim, esse Jesus que vocês estão seguindo, ele é o meu filho amado. E além de filho amado, ele diz o quê? Em quem tenho prazer, em quem eu me deleito, em quem eu me agrado. Eu creio que filho sempre é amado, mas todos os filhos são o deleite do seu pai? O que vocês acham? Olhe para Absalão. Absalão, quando ele morreu, Davi ficou dias, ai, Absalão, meu filho Absalão, a ponto de os soldados de Davi quererem acertar as contas com Davi. Por quê? Porque Absalão usurpou o trono do próprio pai. E quando teve a rebelião, Absalão teve que fugir, e fugindo ele foi morto de que forma? Ficou preso numa árvore, né, numa forquilha, e ele morreu. Quando ficou sabendo que ele tinha morrido, o próprio filho que tinha usurpado o trono e que queria a morte do pai, e os soldados lutando contra os soldados de Absalão para defender Davi. E quando Absalão é morto, Davi fica se lamentando. Aí os soldados falam, eu creio que você preferia que a gente morresse e que ele estivesse vivo. Então, Davi amava Absalão, mas Absalão era o deleite dele? Não era, trazia muita tristeza. Usurpou o próprio trono do pai. Mas aqui a gente vê Deus falando que Jesus é o filho a quem ele ama, mas também é o filho em quem ele tem prazer. Ele está dizendo ali que ele aprovava a vida e também o ministério de Jesus. Então, 4 testemunhas inquestionáveis que Marcos usa para mostrar e provar que Jesus, esse Jesus que a gente está estudando e que nós vamos ver a partir da semana que vem, os milagres, a tentação e todas as outras coisas, Marcos está mostrando, esse Jesus está mais do que provado que ele é o Messias esperado, o Filho de Deus. 4 testemunhas. Deus aprova a vida e ministério de Jesus ao declarar ser ele o Filho amado, afirmando que se agrada dele. Há filhos que são amados, mas que não são o deleite de seus pais. Como que a gente pode aplicar o que Marcos está nos ensinando? Como é que eu posso levar algo de bom para a semana para que eu medite sobre esse texto? Primeiro, eu creio que a gente tem que pensar assim: através das Escrituras, podemos chegar ao conhecimento do Filho de Deus e alcançarmos a vida eterna,
pois elas testificam de Jesus Cristo. Se você quer conhecer Jesus, você precisa ir para a Bíblia. Se você quer ter uma experiência mais profunda com Jesus, você precisa conhecer melhor a sua Bíblia. O próprio Jesus diz: elas testificam a meu respeito. E a gente viu que Marcos usou as escrituras do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias. Hoje tem pessoas que dizem assim: não, a gente só precisa do Novo Testamento. Não. Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E a gente pode encontrar Jesus em toda a Escritura. No Antigo Testamento, a gente olha para o Jesus que viria. Nos Evangelhos, o Jesus presente. E de Atos para frente, o Jesus que já veio. Do começo ao fim, a Bíblia mostra Jesus. E eu creio que a gente, olhando para ela, nós podemos ter uma compreensão melhor de quem é esse Jesus. Segunda coisa é, assim como o batismo com o Espírito Santo que Jesus proporciona é superior ao batismo com água que João praticava, devemos entender que o auxílio que Jesus oferece é superior ao auxílio que qualquer outro ser humano pode conceder, seja ele pastor, apóstolo ou mesmo patriarca. Por que patriarca? Porque agora, não sei, a criatividade é grande, né? Nós somos seres humanos, somos incríveis para criar. Porque agora já não se contentam mais em ser pastores, não se contentam mais em serem bispos e nem serem apóstolos. Como começou com um apóstolo e agora tem centenas, dezenas e milhares de apóstolos espalhados, então se criaram agora uma classe superior às dos apóstolos. Se você entrar na internet, você vai ver que agora tem os patriarcas. Que eu saiba, eu sou ignorante, mas que eu saiba, patriarca é alguém que deu início a uma raça, né? A uma família, não é? Então agora tem os patriarcas. Eu falo, gente, a criatividade é grande, é grande. E agora os patriarcas, eles têm a autoridade sobre os apóstolos, sobre os pastores e sobre os bispos. E, logicamente, sobre vocês. Então, mas o texto nos mostra, João Batista, Jesus diz assim a respeito dele: entre os nascidos de mulher, não tem um que seja maior que ele. Jesus reconhece que João Batista é o maior, depois dele, né, Jesus, João Batista foi o maior homem que pisou aqui nessa terra. Mas o próprio João Batista diz que o que vem depois de mim, que era Jesus, era superior a ele. João fala assim: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará vocês com o Espírito Santo. Quem é maior? O que batiza com água ou o que batiza com o Espírito? Quem é maior? É lógico que é o que batiza com Espírito. Então, assim como o batismo de Jesus é superior ao batismo de João, tudo aquilo que você pode esperar de Jesus é muito superior àquilo que você pode esperar de qualquer outro homem na face da terra. Portanto, a sua confiança tem que estar em Jesus. Deposite toda a sua fé em Jesus. Esse Jesus que nós estamos analisando e vendo que ele é o Filho de Deus, o Messias que havia sido prometido há 6.000 anos atrás. E que há 2.000 anos esteve andando entre nós. Se você precisa de auxílio, se você precisa de socorro, corra para Jesus. Ele é o Filho amado em quem Deus se agrada. Terceiro, devemos entender que ninguém preparará o caminho para o Senhor agradando seus ouvintes e falando apenas o que eles querem ouvir. Somente quando as verdades profundas e contundentes da palavra de Deus são pregadas, todo o lixo do pecado pode ser tirado do coração através do arrependimento e fé em Jesus Cristo. O maior mal
que eu posso fazer por vocês não é bater em vocês, não é xingar vocês, não é pegar um revólver e dar um tiro em vocês. O maior mal que eu posso fazer por vocês é não pregar toda a palavra de Deus. É permitir que vocês venham aqui domingo após domingo me ouvir, porque eu falo coisas agradáveis e gostosas para vocês, que fazem coceirinha nos ouvidos, e nunca confrontar vocês, nunca falar de pecado, nunca falar coisas que podem deixar vocês de cara feia comigo. Por quê? Porque eu quero ser legalzinho, sabe? Eu quero ser popular. Isso seria a pior coisa que eu poderia fazer por vocês. Melhor seria pegar um revólver e dar um tiro em vocês, do que permitir que vocês venham domingo após domingo me ouvir não pregando o Evangelho de Deus. Por isso que o compromisso da Igreja de Jesus Cristo é confrontar os corações com a verdade que há no Evangelho, para que as pessoas tenham condições de se arrepender, crer em Jesus e serem salvas. Só há salvação quando há arrependimento e fé nesse Jesus que Marcos está mostrando para nós. Quando esse Jesus é pregado, os corações são abertos, a estrada é preparada para que o Rei Jesus entre e faça morada e dê vida eterna aos seus súditos. E é isso que eu e você precisamos, ouvir o Evangelho de Jesus, crer em Jesus, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E por fim, a única aprovação que como cristãos devemos procurar é aquela que vem de Deus e não dos homens. A grande tragédia do ser humano é o temor dos homens. Fazer aquilo que vai agradar os homens e deixar de fazer aquilo que agrada a Deus. Querer ser popular na terra e deixar de ser o deleite de Deus. E Deus é muito claro. Esse é o meu filho em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho deleite. E se você entende que a sua vida pertence a esse Deus maravilhoso, o seu grande alvo de vida é viver para ter a aprovação de Deus. Não importa o que falam de você. Não importa o que pensam de você. Porque, assim, muitos cristãos que querem levar Deus a sério são tratados de que forma? Como fanáticos, como lunáticos, como bestas, idiotas. Mas a aprovação dos homens na sua vida durará quanto tempo? Mais 20 anos? Alguns 30? Os mais jovens aí, 50? 100? Mas e depois? E toda a eternidade? Ainda que você seja perseguido pelo Estado Islâmico por ser cristão, vale a pena permanecer debaixo da aprovação de Deus, porque Ele estará lá em pé para receber você quando você entrar na glória. Portanto, seja fiel. Creia nesse Jesus. Creia nesse Jesus que Marcos está anunciando, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é poderoso para te dar vida, vida abundante e vida eterna. Amém? Portanto, hoje a gente viu a legitimidade da vida e ministério de Jesus, que foi o quê? Atestada por testemunhas inquestionáveis. Ninguém pode questionar a palavra de Deus, nem a vida de João Batista, nem o Espírito Santo, e muito menos Deus. E todos falaram a respeito de Jesus, e graças a Deus que dirigiu Marcos para nos escrever e orientou ele para que nos deixasse esta palavra, para que eu e você pudéssemos saber em quem nós estamos crendo, saber o que nós vamos estudar e o quão bom será conhecer melhor esse Jesus.